De volta ao Fazendo X de hoje, diretamente da casa do Lar Docilar de Silvia Teschke, agora também com a Lala por aqui, né? Veio de agora nós oficializamos nossa relação. A nossa relação mãe e filha, então. Agora ela está realmente morando comigo, agora não é mais só a minha casa, é a nossa casa, a casa da Silvia e da Lala. A Silvia e da Lala, que, claro, nos recebendo aqui com toda essa alegria, simpatia, carinho. Sei que depois da entrevista a gente vai ainda tomar um cafezinho aqui com elas, então estamos muito bem hoje. Nesse sofá confortável. E vamos falar um pouco de cada obra agora. A gente vê pelo teu trabalho, quem já te acompanha, vai às tuas exposições, vê aqui na tua casa, que a figura humana presente 100%. Com certeza, não só a figura humana como a figura feminina. Eu já tentei até, os homens vivem me pondo contra a parede, dizer assim, você não vai pintar homens nunca. Até tentei pintar, mas eu confesso que eles não ficaram muito bons. A maioria deles e as mulheres ficou com cara de homossexual, aí não deu certo. Então, mas aí a mulher, porque para mim a mulher é um ser misterioso, né? A cada trabalho que eu faço com essa figura feminina é uma forma também de autoconhecimento, né? De tu estar descobrindo coisas sobre ti, sobre outra mulher que não é tu, mas que também tem peculiaridades como tu tens enquanto mulher. E nessa fase particularmente, né, comecei com outro tipo de mulher. Eu já passei por santas, já passei por tirinhas, já passei por, né, mas essas mulheres, talvez até pelo meu próprio processo, né, começou a me interessar mulheres que estão fora desse padrão de beleza, né? E sempre estiveram fora do padrão de beleza, pelo menos aqui da nossa cultura, diria até brasileira, que são aquelas mulheres que ou são velhas, né, ou são solitárias, ou são feias, né, ou são gordas, ou são... Então, seriam as inadequadas. E eu intitulei como um título, assim, que eu acho muito pejorativo, né, ele de tias, né, então... Tias não é só a tia propriamente dita por um grau de parentesco, também não é aquela tia que os alunos insistem em chamar. Graças a Deus que os meus não chamam, porque se eles chamarem eu vou fazer que nem o Papa. Me chama de tia dando um soco. Mas muitas são chamadas de tias, independente de idade. E eu vejo nesse tia um pejorativo ali, não é um elogio, entendeu? Não é uma aproximação que não é uma aproximação por afetividade. Então esse título eu achei muito legal e ele é pejorativo. Apesar dele ter começado, né, a série começou pelas minhas tias reais, né? Esse quadro, por exemplo, esse que está aqui, eles são 4 mulheres e chamam as viúvas, né? E somos 4 viúvas, as minhas 2 tias, eu e a minha mãe, né? Então, não é um autorretrato naquele sentido tradicional de autorretrato, porque aí nós ficamos brigando. Eu sou aquela ali, mas você não foi essa, não, aquela bicuda és tu. E a gente briga com isso, porque não foi assim, tipo, um retrato de cada uma delas. Mas assim... Uma inspiração. Uma inspiração, as 4, essa coisa de ser viúva. Ao mesmo tempo, pode ser viúva de um mesmo morto. Né? Porque o que morreu, né? E aí, não quem, né? Eu tento achar, que espero que isso seja verdade, que as minhas telas, e principalmente essa série, que ela traga questionamentos, que ela não tenha um título fechado, apesar de eu adorar de títulos, mas sempre eu procuro colocá-los de uma forma que gere outras conotações que não só aquela que eu estou dando naquele momento, né? Então, as viúvas nesse sentido, se for as viúvas de um mesmo morto, eu posso estar pensando nessa coisa da perda, da perda da proteção masculina, todas essas questões que eu acho que fazem parte dessa discussão contemporânea, pode estar ali num simples título e numa simples imagem, né? Então, e elas trazem o fundo negro também, e nesse sentido, o fundo negro da maioria dessa fase, ela também tem uma intenção bem clara, que é o fato de esse fundo, ele fica sem contexto. Né? Então eu quero que essa cena que esteja acontecendo ali, ela pode estar acontecendo em qualquer lugar.
né? Eu não tenho referências de... O máximo de referência, e muitos vão tipo, aparecer... não tem cenário, cada um... um sem cenário, né? O máximo que tem de cenário são sofás, porque eu amo sofás, né? Eu acho que o sofá, ele tem essa coisa de histórias, nós estamos aqui no sofá, né? Então, o sofá, para mim, é um ícone, né? E, normalmente, esse ícone eu gosto que ele seja vermelho. Adoro sofás vermelhos, né? Para contrabalançar, e aí entra todo num estudo pictórico, né? Eu até me surpreendi na exposição que eu fiz no ano passado no Badesque, que foram 2 críticos de arte do Parque Lage, lá do Rio de Janeiro, analisar a obra. E eu fiquei espantadíssima, porque eu sempre via a minha obra como narrativa, né? Uma narrativa, uma contação de história. E eles começaram a apontar detalhes da minha obra, e isso me deixou muito feliz, que tem a ver com aquilo que tu estava me perguntando sobre a minha pintura, né, nessa época e tal, porque eu descobri que eu tenho toda uma análise pictórica. E eu fico pensando na cor, na composição, no vazio, no cheio, na tela enquanto matéria, pintura enquanto processo. E junto com isso tem a narrativa. E eu acreditava que não. Então, isso me deixou muito feliz, porque eles começaram a perceber na tela aquilo que realmente eu fazia, mas eu não me dava conta, né? Que aquilo era um processo realmente pictórico. E o fundo negro começou por aí. Eu acho que o fundo negro foi esse avanço na pintura também, sabe? Porque para tu lidar com o fundo negro, tu tem que estar lidando muito bem com a cor, tu tem que estar lidando muito bem com a composição, o que tu vai colocar, porque tudo pode pesar ou tudo pode fazer falta. Pensando já no efeito final, né? Esse preto pode realmente estragar a obra. Sim, porque ele te deixa, ele não te dá... Quando tu tem um cenário, o cenário meio que pode carregar. Eu digo carregar a própria composição, carregar no sentido de ajudar a pintura a dar certo. Mas quando tu não tem, não é ele que vai ser a solução, né? Porque ele é nulo, só está aparecendo ali personagens. Exatamente, está ali aquilo que tu está mostrando. A tua fala está ali nua e crua. Então tu tem que ter uma confiança, tu tem que ter coragem, tem que ter uma ousadia para lidar com isso, né? E acho que esse processo é interessante por isso. Eu busquei esse processo, eu queria isso. Eu queria ter que lidar com a minha pintura, mas mais do que com a minha pintura, com o meu desenho, né? Porque essas obras, por mais que ela tenha pintura, mas ela se caracteriza muito mais pelo desenho, né? Ela tem a cara do desenho, é um desenho pintado. E é o desenho da Sílvia, é a cara da Sílvia. Sim. Hoje quem vê uma obra dessa sabe que é Sílvia Tesco, né? E aqui a gente tem mais um quadro também que a gente quer destacar, que é esse aqui. É ceia de mulheres, eu chamo. Mesmo ceia de mulheres. Mesmo que elas não estejam sentadas numa mesa, mas seria um pós-ceia, talvez, né? Ou estão esperando para ser servida. Ou a mesa está aqui fora da tela. Sim, E ela tem esse título porque elas estão se encontrando para uma ceia, né? E aí surge, é um segundo momento ainda dessa série, Tias, né? E ali ela está buscando uma coisa voltada mais para essa coisa do matriarcado, né? Assim como as viúvas, tem essa coisa, as viúvas que podem, a perda da proteção masculina, né? Eu sigo com essa questão das mulheres, né? Também dentro daquele mesmo tipo, né? Tias no sentido feio, gordo. São mulheres, esposas, mães pesadas, isso, né? Pesadas e todas de óculos, né? Também uma característica dessa série. Todo mundo pergunta, mas por quê? Eu adoro óculos, acho muito legal. E óculos, eu acho que ele cria ele meio que não desvenda a alma, né? Eu sempre penso que o olho, ele é o canal, né? O óculos, ele disfarça. E eu sempre vejo assim elas, por exemplo, aquelas duas, depois eu vou falar daquela obra que elas estão sem óculos, mas a maioria dessa série estava de óculos. Porque o óculos, nesse sentido de estar criando esse mais, reforçando o caricatural, reforçando essa inadequação, né? Porque tinha uma época que não, imagina, vou comprar lente. A menina de óculos, né? Ninguém queria assumir Ninguém queria, o óculos era feio, né? E interessante quando o óculos, aqui tem duas que não aparecem os olhos, ali eu estou olhando para uma outra tela também, que os olhos não aparecem, e a gente que está vendo e lendo essa tela
fica imaginando o que tem por trás daqueles óculos. Exatamente. Né? Que olhar é esse? Exatamente. Já que os olhos falam, que olhar é esse? Que olhar é esse? Porque ela pode estar rindo, mas o olho está dizendo que ela não está gostando nada daquilo, né? E o próximo grande, belíssimo, são telas grandes, né, Silvia? Sim. A maioria. Outra coisa também, né, saindo da tirinha, a fase anterior para suporte. Eu queria ter um galpão, gente, meu sonho de consumo, tá? Se alguém quiser adotar um artista, eu queria ter um galpão para pintar telas assim imensas, porque eu amo, né, gostaria. Faço tudo isso aqui dentro do meu apartamento, então mas adoro. Aquela, ela já vem na mesma continuidade, sempre a discussão do feminino e também na adequação. Ela tem umas características, se a gente for ver, ela lida muito com essa questão que está também muito em voga nos dias de hoje, que é essa discussão sobre a coisa do gênero, da sexualidade, né? Elas têm um aspecto meio, tem amigos meus que chegam aqui, aquelas lá, se tiver aquelas lá são duas drag queen. Não são. O nome da tela é antes da cena, né? E na verdade a concepção é que as duas são as mães daquela menina que está lá na frente declamando. Então, uma tá olhando assim, tipo, poxa, será que ela vai sair bem? E a outra tá se concentrando, fechando os olhos, tipo assim, ai meu Deus, tomara que ela saia bem. Ou né? podem ser duas atrizes saindo da coxinha a qualquer momento para entrar em cena. Exato, também, mas por isso que eu digo antes da cena. O antes da cena... O que está acontecendo antes do que está acontecendo Cada antes da cena. Cada um faz a sua leitura, a sua viagem. Sim, mas é importante que eu diga também, tem essa coisa do título, tem essa coisa, mas o que tem é uma concepção desse feminino, de tratar essa coisa da tia, essa coisa do estereótipo, essa coisa do feio, né? Mas não tem, a narrativa não se dá antes. Então eu não vou lá, eu vou pintar uma aqui de olho fechado, outra aqui olhando pro lado, essa coisa aqui e a menininha. Não. Isso vai acontecendo no processo da pintura. Quando eu termino, ou às vezes não está totalmente acabado, mas pelo menos delineado e tal, e eu olho, putz, isso aqui tem tudo a ver com isso. E aí vem os títulos. Aí vem a tua leitura daquilo isso. que foi aí quase surge... acabado ou não, e daí vem o título. Aí vem o título, né? Mas não é assim, vou fazer agora Tal a pintura coisa. de uma velha. Não, eu vou pintando a velha, porque né, surgiu na hora do desenho, surgiu aquilo, e aí eu vou elaborando, vou botando brinco, vou botando cílios, e vou, né? E aí sim, aí já é até um processo mesmo que inconsciente e narrativo, só que não tem essa narrativa que está lá configurada no título, né? Isso não acontece. Pronto, né? Não. E aqui do lado, que fez muito sucesso um tempo atrás, as tirinhas. As tirinhas, Mulheres, Nossa. né? Mulheres em tirinhas, né? Que também surge. Então, novamente, por isso que eu digo, essa concepção do feminino no meu trabalho, ela sempre faz uma certa crítica a esse feminino, ao mesmo tempo crítica no sentido da postura que a sociedade encara esse feminino e a postura que até as próprias mulheres às vezes se colocam diante do feminino, né? Ou os homens também. E nas mulheres em tirinhas, sim, é isso. Então, estou em tiras, né? Era uma coisa também que quando tu diz que tu está em tira, porque está acabada, né? Em tirinhas ela pode estar picotada também. Picotada, por vários motivos. Por vários motivos. Tirinhas também como quadrinhos, né? E ela surgiu de uma forma muito legal, porque eu estava fazendo um trabalho que eram telas quadradas de 30 por 30, em que eu coloquei umas gordinhas. Isso em 1999. Elas estavam distribuídas aqui na sala. E eu tinha comprado umas tirinhas de 1,5 m por 10 centímetros para escrever uns poemas para mandar para um salão. E coloquei elas do lado daquelas. Tinha 5 quadradas e 5 tiras brancas. Quando eu olhei as gordinhas, que eu olhei para aquelas compridinhas, eu disse, eu não vou botar poema coisa nenhuma, eu vou esticar essas mulheres, né? Porque aí eu tava, na época, a Carolina Ferraz era um sucesso na TV, magérrima, e aí foi o iniciozinho desse, né, pelo menos aqui no Brasil, dessa estética magérrima, e aí vem depois toda aquela coisa da anorexia, toda aquela coisa. E aí eu quis discutir justamente isso, então esticar, né? Porque a proporção não é uma proporção humana, né? Porque se tem 10 centímetros por 1,5 m, imagina. Então elas tinham que ser esticadas, e a ideia era essa, esticar
esticar e criar esse colapso do corpo, como é o colapso que está acontecendo. Aquilo lá nem previa que a coisa ia ficar tão grave como está hoje. Com esse monte de prótese, com esse monte de gente morrendo por causa disso, né? Cada vez mais finas. Cada vez mais finas. Não, pior, agora está um contrassenso, né? Agora está um contrassenso. Então tem a finura e tem a popozuda, tem aquela gente que tá coxa desse tamanho. Aquela coxa enorme. Deus, cara, eu agora estaria numa estética ótima, porque eu tô com as pernas finas, né? Eu caberia muito bem. Na época de 99 eu tava com as pernas mais gordas, eu queria ter perna fina. Se bem que eu nunca fui muito ligada nisso. Mas hoje, cara, as pessoas olham assim, ai, que perna fina, não, vou botar um enchimento aí. Vai pra academia malhar. Pra academia, eu vou botar hidrogênio, né, que é pior. Enfim, então, sempre teve essa coisa do questionamento nesse sentido, né, dessas estéticas pré-determinadas, desses padrões estéticos, que eu acho, particularmente, eu acho extremamente ridículos, né? Eu acho que a beleza não tá aí, e eu acho que eu posso ser bela, tu pode ser belo, o outro pode ser belo, da forma que tu és, sem acrescentar nada, sem ter que ser um clone, né, do outro. É esse diferente que faz com que a gente, somando, vire um mundo, né? Cada um grãozinho de areia diferente, né? Cada areinha daquela que tu pega, ela é diferente, né? Silvia, a gente tem que encerrar, mas antes eu quero falar de uma obra, rapidinho. Tem 2 obras conceituais. As pessoas dentro de um vidro e alguma coisa a ver de novo com serpente, com cobra, é isso? Isso. Fala um pouquinho pra gente. Vou falar primeiro da serpente, né? Que a serpente, na verdade, são bonequinhas. Dentro de potinhos de porcelana. Dentro de potinhos de porcelana. Não são porcelana, é daqueles cerâmica do 1,99 mesmo, né? Mas a ideia é de que passe. Mas passou. A minha leitura foi porcelana. Não, deixa isso porque é verdade, é pra ser porcelana, mas. E na verdade é um trabalho conceitual, porque eu brinquei com a história da tirinha, aquela, que depois, na época, ela já tinha virado boneca mesmo, né? E agora aqui eu fiz ela pequenininha, peguei bonequinhas, aquelas que vão no bolinho, né? No bolo e coisa, e fiz umas serpentezinhas e coloquei. O nome da obra é a minha coleção de serpentes, né? E essa coleção de serpentes, eu peguei musas da minha vida, né? Musas que são assim, Sophie Calle, que é uma artista francesa que tem um trabalho maravilhoso de performance e fotografia, Frida Kahlo, nem sei se é a Frida, estou citando agora, nem lembro de todas que eu coloquei. Mulheres que eu acho que são serpentes, né? Porque para mim serpente não é algo ruim, né? Serpente, quando eu fiz as Adoráveis Criaturas, elas eram todas serpentes, porque assim, ninguém é Barbie, pô. Ninguém é Suzy, não fica colocando mulherzinha bonitinha de lacinho de rosinha. Não, a gente é venenosa, a gente é humana, né? Então, a minha coleção de serpentes foi, essas venenosas que fizeram a minha cabeça viajar, né? Então por isso elas aparecem assim, que é um outro lado do meu trabalho, que é onde eu, também, né? Mas sei que não é vendável, não é comercial, né? É outra coisa. E o outro sou eu mesma, não são pessoas, né? Todas são eu, dentro daqueles vidrinhos, que chama, na verdade, o nome da obra é como se fosse temperos, né? Tempero da vida. Telamp, meta, alecrim, sândalo, cada um canela. tem, então, é uma daquelas construçõezinhas onde a gente bota o tempero, tem aqueles temperozinhos, e cada uma, isso são fotos, né? Eu fui convidada para participar de uma exposição do Sesc, Arte Contemporânea em Brusque. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu fui olhando, fui pegando coisa e tal. De repente eu comecei a mexer nas minhas coisas e comecei a achar todas aquelas fotos, que são todas fotos que o Osmar fez, que foi uma performance que nunca foi realizada fora, foi feita só dentro de casa, através das fotografias do Osmar. E que eu tinha comprado Pulsar para fazer uma obra, me encantei com Pulsar. Eu resolvi que o Pulsar era um chapéu, e botei o chapéu, e aí comecei. Aí ele bateu as fotos dos vários chapéus que eu fiz com o tal do Pulsar, né? E aí o Pulsar deixou de ser obra para virar um objeto de performance. Mas depois, o tempo foi passando, eu acabei nunca levando para a rua.
E aí achei que podia ser uma ótima ideia também estar trabalhando com essa outra noção de arte, por isso conceitual, de que a performance também ela pode estar acontecendo não necessariamente num ato cênico, mas pode ser uma performance registro, né? Como é o caso. Então ela já é uma performance registro através das fotos e se transforma numa obra conceitual no momento em que elas viram temperos e tudo mais. Então é uma outra faceta da Silvia Teschke. É. Ai, Silvia, foi bem bom. Sabia que seria. Bom, eu gosto de estar aqui, gosto de compartilhar, né, com vocês, com aquilo que eu faço, porque é uma coisa que eu faço para mim, mas faço para vocês também. Ótimo, muito obrigada. Obrigada por nos receber. Nós vamos ficando aqui então, né? Infelizmente, com esse papo gostoso, essa conversa divertida com a minha amiga querida Silvia Teschke, né? Que nos recebeu aqui e que outras oportunidades venham, que a gente possa mostrar mais vezes o teu trabalho, que eu sei que está cheio de coisa boa para 2015, muitos projetos, né? Muitos projetos. Quem sabe a gente consiga até colocar o nosso projeto em prática, né? Só lembrando, de 2015, um dos primeiros projetos, agora em março, aguarde que vai ter uma exposição lá na Casa Brusque, em que eu vou participar, e mais mulheres. 15 mulheres, que vai chamar a Casa Delas. Aguardem que vai ser algo bem legal. Tá certo. Tá bom. Então nós vamos ficando por aqui. Tá bom. Com Obrigada. A esperança e a vontade de voltar a conversar contigo. Com certeza, vocês são sempre bem-vindos. Então tá bom, muito obrigada. Encerrando o nosso Fazendo X de hoje, quero agradecer a Arte Cabelo e Estética, que cuidou do meu cabelo, lá da Márcia e das meninas, a Márcia Bianchini, a Van, patrocinando o nosso programa, ao Dixon, meu cinegrafista, a Silvia, a Lala, a todo esse astral gostoso aqui. Fazendo X todos os dias, 10 da manhã, 4 da tarde, terças-feiras, programa inédito, pelo Canal X, tvcanalx.com. Um beijo grande, a gente volta em breve com mais dicas para você.